a presunção de legitimidade, que é uma que a gente passa muita raiva no escritório. Muita raiva mesmo. Por quê? A presunção de legitimidade dada ao agente que está no trabalho ostensivo, beleza, isso aí eu concordo. Mas ela não pode ser levada adiante quando inicia-se uma discussão num processo administrativo. Porque o que acontece em 90% dos casos, principalmente quando se trata... Não, na verdade, todos os órgãos, né? PRF, municipais, qualquer um. O agente da autoridade, que eu estava explicando esses dois perfis, né? Nós temos o agente da autoridade, que é aquele que está no trabalho ostensivo, a PM, o guarda de trânsito, seja ele qual for, do Detran. E a autoridade de trânsito que fica lá em cima, coordenando os processos. Aí ele faz uma infração, por exemplo, de ultrapassar pelo acostamento. Nós pegamos na pandemia muito caso desse. Aqui em Paraná, olha que interessante, quem estiver assistindo vai saber. Nós temos um espaço reservado para as motos, correto? Ali na frente. Reservado para as motos. Então, o que isso é prudente fazer? E eu acho a ideia mais bem feita até hoje, que só de Paraná que eu vi que fizeram isso. Separa-se os veículos pequenos dos grandes. E é muito difícil acontecer um acidente ali num semáforo quando solta. Só que as motos precisam chegar naquele espaço. De que forma? Ou ela cruza por aqui, pelo acostamento, ou ela vai reto pelo corredor. Só que tem gente que tem medo de andar pelo corredor e vai pelo acostamento. Só que o que ele faz? Só a manobra. Aí a PRF estava aplicando. Andar pelo acostamento e ultrapassar pelo acostamento. Transitar e ultrapassar pelo acostamento. Ou seja, o cara passou por aqui para entrar no bolsão, que é um direito dele, e por aqui ele fazer aquela manobra, eles estavam aplicando 2 multas ainda pela mesma situação. Uma de 880 e uma de 1.467 reais. Aí a gente impetra recurso, os caras se fundamentam em quê? Não, porque a lavratura do auto de infração está imperfeita, como o artigo 280, e deve se estabelecer a presunção de legitimidade do agente. Então, o que eles querem dizer para nós? Não adianta recorrer. O que vale é a palavra do policial e ponto final. Só que isso complica muito, porque quando chega numa discussão administrativa, a presunção de legitimidade já foi utilizada ali na lavratura do auto de infração. Então, aqui tem que dar o benefício da dúvida, porque esse não é um direito absoluto, é um direito relativo. A presunção de legitimidade. Ela é relativa, ela é questionável quando se tem provas. Então, se a gente questiona ali por um erro material ou por uma questão, por exemplo, desse caso aí, que é imprudente, é bis in idem você aplicar pelo mesmo ato 2 infrações, a pessoa está sendo punida 2 vezes. Ou ela transitou, ou ela ultrapassou. Aí o órgão, a autoridade deixa de discutir esse mérito, essa interpretação, se fundamentando apenas na presunção de legitimidade. Então, tem que ter presunção de legitimidade? Tem que ter, mas quando inicia-se um processo, isso tem que ser questionado. Isso que é o problema, não está sendo questionado. E aí eu já tentei em reuniões com o presidente, lá já liguei para o Marinho, que é o da PRF, já conversei com ele uns 40 minutos, e eles falam, tem que mudar mesmo, mas tem que mudar não, vamos começar agora, a mudança agora. E a presunção de legitimidade é usada em casos extremamente absurdos. Por exemplo, a gente citou agora das 2 leis secas, no mesmo local, data, tudo. Uhum. Um recurso desse, não tem como a pessoa não verificar, não tem como quem está julgando não verificar que uma das multas tem que ser cancelada. E nós já recebemos indeferimento, que depois nós ganhamos em instância posterior, mas já recebemos indeferimento pautado na presunção de legitimidade. Como assim? Então, se o agente tem presunção de legitimidade, ele pode lavrar 10 multas se ele quiser pela mesma conduta? Não, ele é ligado à lei. O funcionário público, o agente público, ele só trabalha naquilo em que a lei permite que ele faça. E a lei não permite. O princípio da reserva legal. Então, eu posso fazer o que eu quiser desde que a lei não permita. Agora, você depois que vestir uma farda, você depois está na sua função pública, você é legalidade, só pode fazer o que a lei determina. E ponto final, não foi eu que escrevi, é a lei. Então tem que ser obedecido, não é? Quando o cara desobedece a lei, ele não é multado? Então, na hora de aplicar, tinha que ter essa análise também. Isso é bem, dentre outras coisas. Vocês nunca pensaram em levar isso pro judiciário, não? Cara, é muito complicado, porque os nossos processos são assim, você cobra 300 reais para fazer um recurso, 200 reais, 50 reais. Então, eu tenho que fazer o quê? O que me cabe é construir o argumento e protocolar. Se eu for me despender muito trabalho em cima disso, eu vou ter que cobrar mais. Se eu for cobrar mais, vai ficar inviável. Então, eu tenho que oferecer o acesso à justiça para essas pessoas no valor que cabe no bolso delas. E no que cabe no meu também. Porque imagina só, se eu for ficar levando isso aí lá pro STF, 50 conto. Vou gastar, vou pagar, vou trabalhar. Não é verdade? Não é sendo, como é que fala? Ganancioso. É realidade. Não cabe, não cabe. Tem que ir até onde é que cabe. E aí, por essa falta, às vezes, dessa condição de acesso à justiça e da intolerância que tem nas autoridades, de não chamar a gente para um debate geral, é que isso se torna um problema.
A questão desse bolsão, né? Bolsão que se fala. Isso. Que vocês utilizam como argumento aqui no Paraná. Mas só que isso aqui seria o município legislando, então? Tipo, que não daria pra utilizar esse argumento. Né? Perfeito. Só que aí, quem criou não foi as pessoas. Então, se tá errado, quem tem que punir é o município. Que a PRF vai lá punir o município. O negócio é que tá ali. As pessoas não têm que ficar estudando quem é competente, se é o Estado, se é a União, o município, para legislar sobre direito de trânsito. Eu sei que é a União que tinha que ter designado sobre aquilo. Mas ali tá feito. Se tá feito, então quem tem que responder... E para melhora, eles podem colocar, né? E realmente foi para melhora. Foi para melhor. Só que um detalhe que eu acredito que teria sanado esses problemas. Por exemplo, hoje é feito outdoor de tudo quanto é coisa de serviço público. Por exemplo, os políticos, né? Se eles trazem 1 quilômetro de asfalto, eles colocam um outdoor gigantesco. Então, uma coisa que devia ter sido feita seria isso. Explicar para as pessoas. Quem está no trânsito não tem obrigação de saber que ele tem que passar entre os carros, porque se ele passar aqui, ele vai tomar 2.000 de multa. Ele não tem obrigação de saber isso. O que ele sabe é que lá na frente tem um local destinado para ele ficar, quem está de motocicleta. Então, para ele, ou passar por aqui, às vezes, na visão dele, é mais seguro ele passar aqui, que tem um espaço limpo, do que no meio, que ele tem que ficar cortando ali entre os carros. E teve situações... Mas isso aí é legislação, é ato normativo que determina que a pessoa passe entre os carros? Não é nem um ato proibido, é porque não é proibido. Não, mas o que obriga as pessoas a passar entre os carros? Porque passar fora é autuação de trânsito. Existe a autuação de trânsito de passar fora. Existe, só que é o seguinte... Então as pessoas têm que conhecer, né? Porque as pessoas não podem alegar esse conhecimento. Mas vamos analisar a conduta de novo. Transitar pelo acostamento é o fato da pessoa entrar no acostamento e transitar. Isso. Nesse caso, ela apenas desviou no final... Né, esses clientes desviam no final para chegar ao bolsão. Não necessariamente transitaram pelo acostamento. Que não é ultrapassar também, porque os carros estão parados. E entre os carros só é permitido, entre aspas, porque há ausência de previsão legal. Que proíbe as pessoas transitar no meio dos corredores. Então, aí uma questão assim que a gente questiona muito. Quer dar transitar pelo acostamento? Beleza, mas não pode colocar transitar e ultrapassar. Porque isso seria, pela mesma conduta, 2 punições. Isso aí é vedado pela Constituição Federal. No fim, quem inclusive, faz isso é só a PRF que faz isso aí. Porque a ali no Jeddah. a circunscrição ali é... Ali foram muitas.